Boa noite, tudo bem? Cá estou eu, pastor Reinaldo Júnior, para nossa live da Igreja Batista 21. Conversa um pouquinho comigo, me diz aí se está funcionando. Eu demorei um pouquinho de conseguir conectar hoje, mas eu quero saber se está legal. E o nosso convidado já está na área, que eu já ouvi. Daqui a pouco eu o apresento aqui e ele entra nesse papo conosco. A gente vai trocar essa ideia que eu acho que vai ser muito legal. Estou com uma expectativa muito boa. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo legal aí? Me deem esse feedback, por favor. E a gente está aqui para esse papo. Pode chegar com a gente, porque hoje vai ser um papo bem legal. Deixa eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. O nosso tema, eu vou colocar aqui o tema, tá? O nosso tema vou colocar assim: como pensar de modo lógico e estruturado em dias de pandemia. Esse aqui é o nosso comentário que eu vou fixar aqui, que é o nosso tema. Vamos lá, Paulo, pede para entrar aí e a gente já começa valendo o nosso papo aqui. Enquanto o Paulo chega aqui oficialmente, eu vou aqui perguntar. Chegou há pouco tempo na nossa igreja, ele começou a frequentar pouco antes de explodir a pandemia, e ele tem formação na área de filosofia, embora trabalhe como engenheiro. Então ele vai falar um pouco dessa atuação profissional no campo da engenharia, mas com foco numa paixão que eu sei que ele tem, que é a filosofia. E é especialmente nesse campo que nós vamos nos deter hoje. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Reinaldo. Pastor Reinaldo, tudo bem? Bem, tá com uma boina elegante aí, hein? É da minha coleção. Legal. Paulo, eu te apresentei brevemente, mas deixa as pessoas te conhecer um pouquinho mais e com certeza você vai se apresentar melhor do que o que eu fiz. Diz um pouquinho de você. Bom, eu trabalho há muito tempo na área de sistemas, não engenharia, tá? A minha formação é análise de sistemas e eu tenho apenas 27 anos de telecomunicações, trabalhando em sistemas para telecomunicações. E a filosofia me pegou lá pelos 40 anos, eu já tinha um livro publicado, aí decidi me preparar melhor, fui fazer filosofia e surgiram mais 2 livros depois desse curso aí. Muito legal, muito bom. Seja muito bem-vindo. Pessoal, então, como eu disse, como vocês sabem, vale a pena relembrar, essas lives da Igreja Batista 21 são oportunidades de diálogo com várias áreas do saber. Nós estamos fazendo com profissionais, pessoas de diferentes áreas, e com essa prioridade na membresia da igreja, nos frequentantes da igreja. A gente optou por isso porque a gente quer mostrar que a Igreja 21 não é uma pessoa. A Igreja 21 é o conjunto, é o corpo de Cristo que se reúne ali em Santana, ou que se reunia, agora se reúne na internet, nessa fase. E tem muita gente com trabalhos muito interessantes e paixões diversas na área do saber e etc. Então a ideia é a gente poder prestar um serviço aqui, ter um diálogo nesse campo, tá bom? Então você pode mandar a sua pergunta. Paulo, eu já estou com algumas aqui, que a nossa jornalista preparou para a gente, a Regina. Ela é a nossa produtora aqui das lives. E talvez
Uma das coisas que mais me interessa na filosofia, eu gosto muito também, eu não tenho uma formação específica em filosofia, né? Minha formação é em teologia, mas navego um pouquinho nas leituras. E uma das coisas que a filosofia sempre me ajudou é essa coisa de estruturar um pensamento, a ter uma lógica adequada de reflexão. Eu acho que várias pessoas fazem isso intuitivamente, outras não conseguem muito. E eu queria que você dissesse para a gente como é que a filosofia pode ajudar a gente, já que a lógica, por exemplo, está dentro do campo filosófico. Ok. Reinaldo, se você me permitir, primeiro, eu queria dar algumas definições, para a gente não ficar divagando muito. Aí eu preparei algumas dálias aqui para auxiliar a gente. Vamos ver se elas vão ficar visíveis. Primeiro, Legal. o que é filosofia, né? Boa. Vamos começar com essa definição que é a filosofia. A definição mais acadêmica que a gente tem é a de Pitágoras, que filosofia é amor pela sabedoria. Né? Mas o que compreende a filosofia? Ela compreende, tenta compreender o ser humano e o ambiente pelo uso da razão, em seus aspectos éticos, políticos, religiosos e psicológicos. Então a filosofia engloba tudo isso, né? O pensar com a razão de todo o ambiente ao redor do que o ser humano está inserido, né? E aí a proposta também desta live falava sobre pensamento lógico, né? Tem mais a ver com a minha parte profissional, porque eu trabalho muito com lógica, né? De sistemas. Na filosofia eu divago um pouco mais, né? Pensando na existência, nas questões existenciais. Mas vamos definir também pensamento lógico. O pensamento lógico são deduções a partir de premissas e regras, né? Quando você identifica uma premissa, uma regra, alguma coisa que se repete, você automaticamente tem um pensamento lógico identificado ali. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Quando chove, a grama fica molhada. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Quando chove, a grama fica molhada. Se acontecer que de manhã você percebeu que a grama amanheceu molhada, então, portanto, lógico, choveu durante a noite. Isso é um exemplo clássico de pensamento lógico, tá? Então a gente já viu o que é filosofia, já viu o que é pensamento lógico, e aí uma outra proposta para hoje também é nós falarmos sobre pensamento estruturado, um pouquinho diferente do pensamento lógico, porque o pensamento lógico, ou estruturado, procura dividir o problema em partes menores, né? Então, antes de dar o primeiro passo, você precisa ter ideia de onde deseja chegar. Isso é o que diz o problema, o pensamento estruturado. E aí, quando você pensa todas as etapas e da onde você quer chegar, como essas etapas se relacionam com causa e efeito, né? Se você escolher a alternativa A, o que vai custar de causa e efeito? Se você escolher a alternativa B, quais vão ser os prejuízos ou lucros que você vai ter nesse processo, né? Se a gente tivesse tido um pensamento estruturado para enfrentar, por exemplo, uma pandemia, a gente talvez não tivesse vivendo essa situação. Então, a filosofia ajuda a gente a pensar as questões do ser humano, do ambiente que a gente está inserido de forma ética, religiosa, psicológica, e essas linhas de pensamento lógico procura identificar as repetições, você tem uma regra, uma premissa que se repete, e o pensamento estruturado é você se disciplinar para ter essa análise das partes pequenas, como elas se relacionam, e causa e efeito para chegar no objetivo que você deseja. Legal. Sim, acredito que sim. Os nossos ouvintes que vão dizer aí, pessoal, interage aí com a gente, podem fazer perguntas à vontade. Eu trouxe e provoquei esse tema porque a gente já, por exemplo, conversou aqui sobre ansiedade, medo, até pânico, coisas que tomam as pessoas nesse momento de crise, né?
E aí parece que com esses sentimentos, especialmente o pânico, que é o medo extremo, a gente acaba perdendo a noção lógica das coisas, né? O pensamento passa a ser, de certa forma, irracional por conta do apavoramento ou por conta, às vezes, até de uma ideologia, e isso é muito perigoso. E a mesma coisa, o passo da estrutura, né? Como é que a gente vê cada etapa de processo. Tem gente que questiona, por exemplo, o distanciamento social. Mas tem distanciamento social e pessoas estão morrendo. É verdade, mas se não tivesse, morreriam mais pessoas. Então, o distanciamento social é uma medida, dentre outras, para evitar o contágio acelerado da doença, por exemplo. Me causa muito receio as flexibilizações que estão acontecendo, inclusive em São Paulo, uma vez que hoje, por exemplo, a gente bateu novo recorde de mortes num só dia, mais de 300, e aí estão flexibilizando as medidas. Então, não me parece muito lógica essa iniciativa com o fato de ter tanta gente morrendo e, ao mesmo tempo, tanta gente voltando às ruas. Mas, enfim, dentro desse roteiro todo, fala pra gente como é que a filosofia pode ajudar a gente nesse momento. Como é que você, como um filósofo, um pensador do campo filosófico, entende que a filosofia nos ajuda nesse momento de crise? Bom, a filosofia principalmente é reflexão, né? Mas ela é inócua, quer dizer, você só pensa, não executa nada? Não. A filosofia te remete em seguida a uma ação. Eu escutei um exemplo muito interessante ainda hoje, é o seguinte: imagina que nessa sala aqui eu tenho uma goteira, eu tenho uma poça de água no chão. Se as pessoas, a maioria das pessoas, vão passar por essa poça d'água e vão, poxa, que coisa chata, tal, e passa e não toma providências. Outras pessoas, outro tipo de pessoas, vão ver aquela poça d'água e vão pegar um esfregão, pegar uma vassoura, pegar um rodo e tentar resolver o problema de alguma forma. Mas outro tipo de pessoas, os filósofos se encaixam nessa questão, eles vão imediatamente tentar solucionar o problema da poça d'água, mas vão olhar para cima e ver se por acaso não está pingando do teto e saber a origem da onde as coisas estão acontecendo, né? Porque enxugar essa poça d'água qualquer um poderia fazer, ou as pessoas pouca importância dão para isso. Mas o filósofo sempre está se preocupando por que olha para cima e por que as coisas acontecem dessa forma e o que poderia ser diferente disso, né? Como a gente poderia mudar essa situação. Então, a filosofia ajuda a gente nesse aspecto. Aí eu quero trazer falando de pandemia também, quero trazer, que está cheio de fake news por aí, né? Quero trazer uma notícia que não é fake news. Existe um vírus lá fora que nos trouxe de volta para dentro. Não só para dentro de casa, mas para dentro de nós mesmos. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, refletir sim, né? Refletir como é que nós vamos sair melhores dessa pandemia, dessa clausura, dessa situação de isolamento social. Legal. Filosofia tem essa coisa de perguntar, né? Eu lembro de um professor de filosofia que dizia: a minha função aqui é ensinar vocês a perguntar e fazer a pergunta certa, porque se você fizer a pergunta errada, não vai importar a resposta, porque você já partiu da premissa errada. Então, não só perguntar, mas fazer a pergunta séria. A filosofia e a teologia estão muito implicadas uma com a outra, porque são pensamentos que remetem à origem, né? Os filósofos vão dizer que a teologia é a parte metafísica da filosofia, a teologia vai dizer que não, a teologia veio primeiro porque é o pensamento sobre a criação e Deus e de onde a gente veio, e a filosofia foi um braço disso depois. Então, enfim, mas são duas disciplinas ali muito próximas. Você trouxe essa fala de que a gente
veio para dentro, né? Não só para dentro de casa, mas para dentro de si. Eu gosto muito dessa ideia. Ainda ontem eu estava num aconselhamento falando sobre transformação pessoal, o que me provocou a fazer a leitura do livro do Kafka hoje, A Metamorfose. Li a metade, é um livro curto, muito interessante. Você acredita que esse tempo dentro de casa está servindo para autorreflexão? E se isso vai nos deixar melhores como humanos pós-pandemia? O que você pensa sobre isso? Eu tive conversando contigo já esses dias, né? Que eu tinha uma versão terrível de home office, por exemplo, e hoje vejo o home office de uma forma diferente, né? Eu não perco aquelas 2 horas e meia no trem para ir trabalhar e tenho um tempo melhor com a família, tenho um tempo para fazer live em casa, por exemplo, né? Agora, essa notícia que você deu aí, eu tinha aqui na minha Breaking News também, olha só. A humanidade é impotente diante das forças da natureza. Nós não temos controle sobre tudo, né? A humanidade é impotente diante das forças da natureza. Às vezes a gente acha que o vírus veio para nos punir, né? A natureza não tem esse caráter moral, né? Ela veio porque tinha que acontecer. Os terremotos acontecem, o câncer acontece, as coisas ruins acontecem com pessoas boas também, né? Então a gente tem que aproveitar o tempo, sim, para refletir e sair melhores dessa situação, né? Porque a gente definitivamente não pode voltar ao normal, né? Porque o problema estava nesse normal. Nós precisamos ser seres humanos melhores, pessoas melhores. A gente tem que se preocupar mais em distribuir riquezas. A gente tem que se preocupar com a causa da mulher, com a causa dos negros, com as minorias, né? A gente tem que sair dessa situação de reflexão como pessoas melhores. Não adianta continuarmos vivendo dentro de casa como se o vírus não estivesse afetando ninguém, né? Tem um vírus lá fora, ele é de verdade, não é só uma gripezinha, e tem matado gente que é de verdade, cada uma tem a sua história, e o importante é, daqui para frente, o que a humanidade pode fazer para prevenir grandes catástrofes como esta, né? O que a gente pode agregar de valor depois dessa pandemia. Legal, muito bom. Eu quero usar aqui, trazer aqui a pergunta do C. Cris. C. Cris. Quem é o C. Cris? Carlos Cris. Meu colega de telefone. Legal. Boa. Ele diz: estamos vivendo em um novo mundo. Como se adaptar de forma mais fácil a essa nova rotina? Esse novo normal, como se diz por aí. Boa, Cris. Bom, você trabalha numa empresa de telecomunicações, cara, uma empresa de tecnologia, né? Então, responsável por prover esse meio que a gente está falando aqui, né? Se não fosse telecomunicações, não teria live, muita gente não trabalharia em casa. Então, tenho certeza que você aí tem pensado em soluções para o futuro, né? Tem gente que gasta o seu esforço pensando em soluções novas para conectar pessoas. Eu acho que esse é o grande lance. Agora, tem outras pessoas que vão mudar radicalmente a sua forma de trabalho, né? Por exemplo, aquelas pessoas que tinham comércio varejista, né? Tinham um pequeno comércio varejista. O varejo está migrando para o marketing digital, né? Todo mundo que sobreviveu com a lojinha, com a loja de roupa, a loja que tinha, sobreviveu agora durante a pandemia porque migrou rapidamente para o marketing digital. Está fazendo entrega via delivery, pedidos pelo WhatsApp. Eu recebo quase todo final de semana, eu recebo o cardápio da pizzaria aqui perto de casa. Você não quer fazer um pedido hoje, um desconto especial? Eles se reinventaram, né? Se reinventaram durante a crise e fazer o marketing digital. As empresas, grandes empresas, estão preparadas para isso, né? Elas estão preparadas para ser
omnichannel, quer dizer, falar em todos os canais que o cliente deseje se comunicar com eles. Seja pelo celular, seja pela internet, né, seja pelo WhatsApp. Então, as grandes empresas estão preparadas para isso. O desafio são para aqueles pequenos, né, aqueles pequenos varejistas, aquelas lojas pequenas de bairro. Como se adaptar, eles têm que repensar isso rapidamente, como se adaptar às novas demandas, porque o home office veio para ficar, o delivery veio para ficar, o marketing digital já era grande, então cada vez maior a gente está vivendo um aceleramento do modernismo aí no século XXI, modernismo tecnológico. Sim, interessante, né? Esses dias eu estava assistindo o Leandro Carnal, que é um historiador que eu gosto muito, e ele estava falando o quanto momentos de crise aceleram processos em curso, né? Então, o home office já tinha algumas empresas trabalhando com isso, alguns profissionais, as chamadas de vídeo já eram um pouco usadas, a ideia do ensino à distância, por exemplo, já estava avançando um pouco e tal, e agora isso tudo tomou uma aceleração muito grande, né? Como pastor, eu vejo isso também na igreja. A gente já tinha uma certa presença digital e isso se tornou necessário com mais intensidade e talvez isso seja parte da mudança. Eu tenho dito às pessoas, se você não tem um trabalho que possa ser remoto, dê um jeito para que ele seja ou até mude de profissão, porque você não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia e em quanto tempo virá outra, eventualmente, né? Então, trabalho remoto se tornou fundamental para a sobrevivência. Agora, a Cris traz um elemento aqui, Paulo, bastante interessante, porque ela fala que o pensamento lógico tem esbarrado nas questões ideológicas e políticas, enfim. Eu acredito que as ideologias são uma espécie de filtro com o qual a gente vê a realidade. É uma espécie de óculos, né? E eu não tenho crises necessariamente com ideologia A ou B. Obviamente, eu sou contra crime, né? Racismo não é ideologia, é crime. Nazismo não é ideologia, é crime. É outra coisa. Agora, ideologias, a gente costuma falar em termos gerais, direita, esquerda, é lógico que isso tem muitas nuances e, enfim. Você acha que as ideologias provocam uma distorção da lógica ou isso que a Cris falou, parece que cada um tem a sua lógica e não é uma lógica universal? Tá. Cris, eu vou tentar responder a sua pergunta da seguinte forma. Quando a gente fala de ideologia, a gente está falando de paixões, tá certo? Normalmente as pessoas têm paixão, têm defesa fervorosa em relação àqueles determinados pontos. E quando eu estou falando de lógica, pelo menos a definição que eu trouxe no começo, é uma definição mais exata, não tão apaixonada assim, né? Então, às vezes, a gente coloca um ponto de vista influenciado por essa paixão ideológica que você não consegue explicar matemática ou fisicamente. É uma paixão, um pensamento, uma forma de pensar ideológica, né? Realmente, nem todo mundo é igual, então você vai se chocar de frente com pessoas que pensam, que têm um pensamento contrário. A gente não precisa ser tão extremista, né, Reinaldo, como você citou, o nazismo, o fascismo e essas políticas, mas a gente, voltando nas eleições de 2019, né? 2018, 18. A gente vê como essas paixões ideológicas afetaram o relacionamento de família, afetaram o relacionamento da igreja, né? As discussões acaloradas se degladiaram, levaram as pessoas a se degladiar por pontos de vista diferentes.
não diria exatamente lógicas de pensamento diferentes, diria pontos de vista interpretativos, paixões e vivência das pessoas para aquelas realidades, né? O que a filosofia pode ajudar nesse momento? Bom, toda época filosófica houve o embate dos divergentes. E isso cresce, faz as pessoas crescerem, né? Ter um embate de opostos. Isso é muito importante. Tese, né? antítese e síntese. E antítese e síntese. Você ter um embate com o oposto te fortalece pelo seguinte, porque você busca mais argumentos para contrapor aquela posição contrária, você vai buscar conhecimento que você não tinha para defender a sua posição. Tá? Isso é uma coisa boa, você ter um embate, lógico, dentro daquelas políticas de não xingamento, né, de manter uma civilidade, uma discussão nesse nível é muito produtiva para os dois lados. Cada um vai reafirmar o seu ponto. Agora, o ponto mais importante, mais precioso, seria alguém nessa discussão começar a ver que tem falhas no seu modo de pensar e abrir mão desses pensamentos e se reformar, né? Reformar seu modo de pensar. Porque nós não nascemos prontos, né? Nós não somos seres acabados. Então ninguém deveria ter vergonha de voltar atrás e reformular suas ideias, né? Todo mundo vai até o final onde quer defender os seus pontos de vista. Mas chega um momento que você pode voltar atrás e reformar o seu pensamento. Respondi? Legal, boa. Sim, eu acho que a tensão está entre a lógica do pensamento estruturado, vamos dizer assim, e a paixão ideológica, né? Verdade. E alguém já disse que a paixão é cega, então a gente tem que tomar cuidado com a ideologia nesse aspecto da cegueira, né? Enquanto a ideologia, eu acho que for um filtro, algo que você estudou várias ideologias e perspectivas e abraçou uma ideia como a melhor, eu acho que é uma coisa e pode ser bastante interessante, inclusive, e na hora do voto escolhe candidatos que defendem aquela linha que você acredita ser a melhor para o país. O problema é quando essa paixão cega, né? E aí você não tem essa discussão de tese, antítese e até possivelmente chega numa síntese, onde não é a resposta de um ou do outro, mas uma síntese maior, mais elaborada e melhor até. Às vezes as pessoas se fecham nessa paixão e se agridem sem escutar o outro, né? Aí falta o diálogo e fica só dois monólogos, e isso tem sido muito triste, inclusive aqui nesse ambiente de rede social, né? Sim, verdade. E graças a Deus a gente está podendo conversar. As lives têm servido para isso também, isso é muito legal. Paulo, eu estou aqui com mais algumas questões. Uhum. Por exemplo, você acha que tem um filósofo ou um pensamento filosófico que que encaixa nesse momento? Quem é o filósofo do momento, assim, para ser lido? Não precisa ser contemporâneo, óbvio, pode ser em toda a história da filosofia. Você está com alguma agulha aí? Eu trouxe umas dálias, né? Sabe que eu faço as minhas dálias aqui para não me perder. Olha só que interessante, eu fui buscar na história, né? Na história do pensamento. Esse camarada aqui, Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, ele morreu vítima da peste negra. Então, está bem contextualizado aí, né? Ele Sim. foi vítima da peste negra no ano 1347 lá. Ele diz o seguinte, é de nossa própria natureza a capacidade de escolha, exercida por meio do livre-arbítrio, que é um presente de Deus. Então, toda ação que a gente for tomar daqui para frente é da nossa capacidade de escolha. Você tem o mundo todo para escolher. Você quer sair na rua com Covid ou sem Covid, você é livre para sair.
Se você quer usar máscara, quer ficar dentro de casa, você é livre. Então, usa bem, com sabedoria, né, e com disciplina, com lógica, esse livre-arbítrio que Deus te deu. Aí tem um outro filósofo aqui, Nietzsche. Já ouviu falar Esse é dele? famoso. Friedrich Nietzsche, opa. É um É filósofo o alemão. filósofo da morte de Deus. Ele foi o que disse assim: Deus está morto, ele permanece morto e fomos nós que o matamos. Né? Essa é a pior Sim. frase para nós, do Nietzsche. Mas eu não jogaria tudo fora do Nietzsche, não. Olha o que ele Não, diz também aqui, por não. exemplo. A doença não é só um tônico da vida, como nos força a sair da zona de conforto e pensar a partir dela. Ele achava que a doença, e ele morreu de problemas mentais, né? É um tônico da vida que nos força a sair da zona de conforto e pensar a partir dela. Quantas pessoas estão saindo da sua zona de conforto, né? Se reinventando agora, na época de Covid-19, SARS-CoV-2, para tentar sair melhor do outro lado, né? Ainda do Sim. Nietzsche, mais uma do Nietzsche aqui, ó. Essa eu adoro, hein? Acho que a Cris vai gostar também, porque o Viktor Frankl falava a mesma coisa. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, repetindo aí, quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Eu posso viver com Covid, eu posso viver no isolamento social. Se eu tenho um objetivo para viver, eu posso suportar tudo isso, né? O importante é a gente ter um objetivo na vida, uma razão para viver. Albert Camus, que é um franco-argelino, ele escreveu o livro A Peste logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, ó, houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e contudo encontraram sempre as pessoas desprevenidas. Continua sendo, né? Nosso caso. Fomos pegos de Exato. calças curtas aqui por causa do Covid que veio lá da China e se espalhou pelo mundo inteiro. Eu posso continuar, Reinaldo? Tem mais alguns filósofos contemporâneos agora aqui. Sim. Gosto de citar Viktor Frankl. Esse aqui, Viktor Frankl, eu tenho um livro escrito com base no que ele nos deixou de ensinamento, né? Ele é austríaco, ele não é propriamente um filósofo, ele é um psicanalista. Ele escreveu Em Busca de Sentido. E ele diz assim, ó, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Mais ou menos o que o Auckland falou lá atrás. Outra de Viktor Frankl. Outra aqui do Frankl. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência do que consciência de ter uma missão na vida. Aquilo que o Nietzsche falava também. Se você tem um objetivo de vida, você tem propósito, você consegue superar qualquer como. É. Respondi aí? Então, já que você falou. Sim, mas eu vou aqui dar um norte para os nossos ouvintes. Já que você falou de Viktor Frankl e ele ganhou, porque ele teve mais citações aí, eu quero deixar o Em Busca de Sentido, porque traz a história de Viktor Frankl num campo de concentração, num sofrimento extremo, e como ele sobreviveu a esse sofrimento, né, inclusive psiquicamente, porque a história de suicidas no campo de concentração. Então, eu quero encorajar você a ler Em Busca de Sentido. Tem uma publicação da editora Sinodal, pelo menos a versão que eu tenho aqui, Vozes e que eu li e também. gostei muito. O pai da logoterapia, né? Tem várias publicações da Vozes, Em Busca de Sentido, tá bom? Esse é digamos, o filósofo, ou o terapeuta, ou o médico, porque ele era um psiquiatra, né? Também, para a gente ler nesses tempos Em Busca de Sentido. Você vai mostrar um livro aí? Esse eu escrevi também com base no Viktor Frankl. O nome do livro é Debaixo do Sol, Correndo Atrás do Vento, A Vida em Busca de Sentido.
Então, está baseado na narrativa do Frankl, lá no campo de concentração, na experiência toda dele, e está baseado também no livro de Eclesiastes. É um livro bem amargo, né? A pessoa não gosta de ler, mas é um livro Sim, mais filosófico que tem na Bíblia, para a gente entender as questões de existência. sim. E como é que as pessoas compram o seu livro? Bom, esse estava vendo na Saraiva, né? Você pela Saraiva. Hoje você tem também com preço bem reduzido na estante virtual e nos outros sebos, né? Basta procurar Paulo Henrique de Oliveira Costa, Paulo Henrique Oliveira Costa, ou pelo nome do livro, Debaixo do Sol, Correndo Atrás do Vento. Boa, boa, tá vendo aí? Você pode adquirir o livro do nosso autor. Que da hora, que legal. Cara, vamos seguir aqui. Nós temos ainda um tempo bom. Temos mais 20 minutos. Fica aí com a gente, você também que está nos assistindo. Compartilha aí para quem você puder. Você acha importante as matérias de cunho filosófico na escola? Você acha que a criança, o adolescente precisa aprender a filosofia desde quando? Muito, muito importante essa pergunta, Renato. Eu acho bastante interessante a filosofia nas escolas. Nós já tivemos no currículo, ela vira e mexe, ela sai, né? O meu filho está no 2º grau e eu tenho acompanhado ele no primeiro ano do ensino médio, com filosofia. Está sendo muito legal estudar junto com ele, que ver alguns conteúdos do livro dele. E eu penso também no curso de nível básico, fundamental, poderia ter alguma introdução de filosofia, né? Porque a filosofia ensina as pessoas a pensarem. E as pessoas, quando pensam, elas não são manipuladas, né? Então, se você, desde pequeno, ensina a criança a ter as suas próprias ideias, defender essas ideias com respeito, né? Se argumentar, colocar com argumentos lógicos, válidos das ideias diante dos professores, diante da classe, diante dos colegas, poxa, é um grande enriquecimento para essa criança, né? Imagina o adolescente que vai argumentar com pai e com mãe, né? Tem muito conflito dentro de casa por causa disso. Imagina se as discussões fossem mais centradas, filosóficas, baseadas em argumentos, menos em paixões e ideologias. A gente teria mais produtividade dentro de casa também, né? Sim, interessante. Então, filosofia desde sempre é a nossa recomendação aqui. Se o ministro da Educação nos ouvir, tá aí a nossa sugestão. Filosofia desde sempre. Faz bem ajudar a população a pensar desde cedo, né? A Cris tinha colocado uma coisa aqui sobre o medo, né? Dizendo que o medo dificulta o nosso pensamento lógico. Eu diria até que o pânico, né? Que eu acho que trava um pouco a mente. Eu acho que o medo também pode ser problemático, mas um certo nível de medo é natural e necessário para a sobrevivência, né? Senão a gente vira tudo kamikaze. Mas o pânico, porventura colocado em discursos ou sentido pelas pessoas, faz com que elas percam essa possibilidade do raciocínio lógico, né? Tanto que a gente sempre pensa no raciocínio lógico, um raciocínio mais a sangue frio, né? Menos apaixonado, menos medroso, mas sim essa reflexão mais calma para entender e enxergar com clareza as coisas, né? Esse é um desafio de ajuste aí das nossas lentes. Bom, bora lá. A gente está chegando aqui no final e eu vou voltar com uma pergunta muito parecida com a anterior. Você já citou pensadores, a gente ficou aqui em 2 livros, vamos dizer assim, na mesma linha, do Viktor Frankl e o seu. Mas o que a gente pode citar mais, ajudar mais as pessoas a lerem? Afinal de contas, esse tempo em casa você pode aproveitar para ler mais. Eu acho que isso é muito legal. Para mim, isso tem funcionado.
a minha demanda de leitura, a minha disciplina de leitura aumentou nessa fase da pandemia, é a parte boa da pandemia para mim, uma das. O que você indica para a leitura para esse momento? O que eu indicaria de leitura, né? Então, vamos pensar assim, nós temos 3 grandes filósofos brasileiros em voga no momento, né? 2 deles são ateus, declaradamente ateus, e um deles não, que é o Cortella, Mário Sérgio Cortella, né? Mas aí você tem também o Luiz Felipe Pondé, que eu leio quase tudo do Luiz Felipe Pondé, e tem o Leandro Carnal, que você citou também. O importante é a gente ler com crítica, né? Porque o Karnal vai falar muito a respeito do que a religião pode nos cegar para a realidade, né? Ele fala muito sobre isso, e é verdade, na Idade Média a Igreja dominou todo o pensamento durante 12 séculos, né? E o Pondé é um ateu, mas que ele tem um livro, Religião, Espiritualidade para Corajosos, que, rapaz, você fica impressionado como ele faz uma apresentação de tese, né, uma apresentação de tese, como se ele fosse um doutorando de teologia. Ele tem, ele é um médico, né? Ele é psiquiatra, ele tem várias formações além de filosofia, mas ele é totalmente imparcial, algumas vezes bem imparcial, e só de se declarar ateu, se alguém confronta ele na internet e fala assim, eu sou ateu não praticante, né? Então, os brasileiros, eu tenho acompanhado esse. Mas quem está começando, se quiser fazer um passeio pela filosofia bem descomprometido, bem leve, eu indicaria esse livro aqui, ó. Vai estar invertido aí, mas é Aprendendo a Viver, tá? Foi um dos meus primeiros livros de filosofia, é desse camarada aqui, ó, Luc Ferry, foi ministro de Educação na França. E aí ele passa por toda a história da filosofia, muito didático, muito leve. É para quem está querendo mesmo se iniciar aí com a filosofia, não tem nenhum compromisso de pesquisa, de nada, e está querendo alguma indicação. Agora, se eu for falar de paixão, né, de paixão mesmo, eu indicaria esse autor aqui. Soren Kierkegaard, né? Esse livro, especialmente, O Desespero Humano, eu estou para fazer um podcast, viu, Reinaldo? Um podcast só do prefácio dele, onde ele fala sobre a doença que não era para a morte, a doença de Lázaro que não era, Jesus disse que não era para a morte. É fantástico o Soren Kierkegaard, ele é muito atual. Ele foi um teólogo dinamarquês, foi um crítico veemente do cristianismo, por isso ele foi um pouco deixado de lado. Ele foi fundador do existencialismo, falou contra a tirania do militarismo e criticou a mediocridade de rebanho. Então, nós estamos falando de um filósofo que parece que escreveu para os dias de hoje aqui da nossa realidade. Ótimo. Você sabe que eu assisti uma série do Netflix há pouco tempo chamado Caminhos do Senhor. É uma série dinamarquesa. Sim. Bem forte. Mas em algum momento Kierkegaard entra um pouco na história. Acho que na segunda temporada. O Luc Ferry eu acho fantástico. Eu ouvi o Luc Ferry aqui no Brasil em 2011 na conferência Fronteiras do Pensamento, que normalmente acontece em São Paulo e em Porto Alegre. Uma conferência muito legal, assim, e o Luc Ferry teve em 2011 falando de amor, filosofia, sabedoria e felicidade. Bacana. Um cara fera, né? Então, e o Kierkegaard fala, acho que é um filósofo cristão importante, um existencialista cristão, né? Enquanto Sartre estava ali no existencialismo ateu, a gente tinha o Kierkegaard numa linha existencialista
cristã muito interessante. Tem um especialista em Kierkegaard, que é um pastor presbiteriano, É mesmo? chamado... acho que ele está no Canadá agora, mas eu ouvi também em palestra, quando ele estava aqui no Brasil. Ele tem um livro em português que chama Paixão pelo Paradoxo. Deixa eu achar o nome dele aqui para não ser injusto. Que é o paradoxo do salto na fé, deve ser, né? Paradoxo do salto na fé, que é a tese do Kierkegaard. Paixão pelo Paradoxo. Ricardo de Quadros Gouveia. Ricardo Gouveia, ele é um pastor presbiteriano, um estudioso de filosofia, e ele tem esse livro que é uma introdução ao pensamento do Kierkegaard, Paixão pelo Paradoxo. Ele é um doutor e tal, e acho que até está no Canadá estudando e lecionando. A Keka colocou um livro aqui bem legal também a nível de introdução e história da filosofia, que é O Mundo de Sofia, né? Meu primeiro. Que é um romance. É um romance que navega aí pela história da filosofia. Eu acho uma obra bem interessante. Eu li esse livro, tinha 40 anos. Foi aí que eu me apaixonei pela filosofia. Hoje tenho 52, então são 12 anos aí de caminhos com Sofia. Muito legal. Aqui, o seu amigo está elogiando você e a nossa live, tá vendo? É? Seja bem-vindo, pastor. Tamo junto aqui. Cara, aí agora vamos lá para aqueles finalmente, já indicamos livros, já falamos de um monte de coisa, já respondemos perguntas. Agora, qual as suas considerações finais para esses dias pandêmicos, para a nossa galera? Vamos lá, rapidinho então. O que a filosofia, o pensamento lógico pode ajudar a gente? Você pode ter uma expectativa. Expectativa é uma atitude de quem está esperando alguma coisa, né? E aí você pode ter essa expectativa negativa, eu não quero mais nada da vida, chega de lutar contra o Covid, essa é uma expectativa negativa que eu aconselho você, não entre nessa, não fique depressivo, não espere desta forma. Você pode ter uma expectativa positiva, a expectativa de esperar alguma coisa pode ser positiva. O que a vida espera de mim? A vida ainda está esperando alguma coisa de você, em qualquer fase da vida. Eu coloquei essa pergunta recentemente aí no Instagram, muita gente disse, eu quero abraçar minha família quando acabar, eu quero ir para a praia, eu quero ir assumir uma propriedade lá no interior do Recife, quero sair da capital do Recife, quero ir lá no interior, sou aposentado. E as pessoas ainda têm planos, são aposentadas e têm planos, isso é fantástico, né? Em todo momento de vida você tem um plano. Eu quero também deixar uma mensagem de esperança para você. Esperança é diferente de expectativa. Esperança é você confiar que aquilo que você espera vai acontecer, né? E se a gente tomar o exemplo bíblico, são 3 as virtudes principais. A fé, a esperança está aí no meio, e o amor, né? E o amor. E aí, por último, Reinaldo, eu quero dizer para você, quais são os seus planos para quando a pandemia acabar? Quais são os seus planos de família, de trabalho, sociedade? Quais são os seus planos para a sua espiritualidade? Então, se você pensar nisso, você vai filosofar um pouquinho a respeito das suas questões existenciais. Boa! Boa lição de casa, hein? Porque com os livros que a gente indicou e com as reflexões que você traz, tem bastante coisa aí para fazer nesse, digamos, final de pandemia, possivelmente, ou pelo menos final de distanciamento social. Cara, mas apareceu uma pergunta aqui agora nos 45 do segundo tempo, que é o seguinte: dá para viver de filosofia no Brasil? Você incentivaria um jovem, como seu filho, por exemplo, e tantos outros que podem nos ouvir, a fazer uma graduação em filosofia e viver disso? Eu aconselhei um jovem há pouco tempo, ele está fazendo engenharia e ia trancar engenharia para fazer filosofia. Eu falei, Gustavo, poxa, engenharia te dá tanto espectro, né? Você vai poder mexer com sistemas, vai poder se empregar em todo lugar. Engenharia tem um campo tão amplo, ainda mais agora que a gente precisa se reinventar. Você vai trancar engenharia para se dedicar à filosofia?
deixar a filosofia para mais tarde. A filosofia pode esperar quando você estiver assim, ó, na minha idade, né? Eu acho que é difícil, né, viver de filosofia, principalmente um jovem que quer se sustentar, que tem plano de casar, acho difícil no Brasil. Mas não abandona essa idade, essa ideia, esse plano, essa paixão, né? Como eu não abandonei. Vou levando, junto com o meu trabalho, que eu ainda trabalho na área de tecnologia, eu ainda trabalho e produzo um pouco de filosofia aí no meu tempo livre. É isso aí. Cara, muito obrigado, Paulo. Obrigado por esse tempo aqui, foi precioso. Obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou, a Cris, ao seu amigo Ronaldo, Queca, Otávio, Sidney. Sidney foi um colega de trabalho e trabalha na Câmara Municipal de São Paulo, é assessor da Patrícia Bezerra, uma vereadora e amiga nossa. Que bom falar com você. Valeu muito. Muito obrigado. Dá o seu tchau aí. Pessoal, agradeço a participação e as perguntas. Fique com Deus. Acompanhe a gente aí no Instagram. Valeu, gente. Beijo, até mais. Tchau, tchau.